Bom, hoje nós vamos estar falando uma coisa muito legal. Quão grande é a nossa visão? Qual é o tamanho da nossa visão? Nós temos visão para, aquele americano, como o Denis fala, quer ficar rico aos 30 anos, ou 35 anos, abandonar tudo. Eu tenho muitos amigos que têm, esse sonho, só que esse sonho nunca se realizou. Há pouco tempo atrás, nós entramos em contato, e então já não era mais 35, já era 60 anos. Com 60 anos eu vou dar um basta, e pelo visto não deram, porque eu não tive notícias. Aí iam comprar um trailer, ir para a Europa, Portugal, para ficar viajando, esperar a morte. Então essa é a visão da maioria das pessoas: trabalhar, ou ficar rico, ter conforto cedo, e depois ficar fazendo coisas inúteis. Bom, então hoje é uma reflexão sobre isso. Para quantas gerações é a nossa visão? O que nós estamos construindo? É para nós mesmos só, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos bisnetos? Isso me fez refletir, infelizmente agora velho, Porque novo eu tinha aquela mentira de que nossos filhos tinham que ter a liberdade de escolher o caminho que eles iam começar, e do zero. Porque a minha influência seria uma influência negativa. Infelizmente eu caí nessa cilada. Então, o objetivo da lição: a visão do legado que deixaremos para nossas famílias, igrejas, empresas, nações e amigos. São construídos os legados sobre dois motivos éticos e objetivos significativamente diferentes. Primeiro, o que eu posso conseguir por mim mesmo, utilizando tudo ao meu redor, incluindo pessoas, bens, componentes da minha visão. É o modelo da autorrealização. E se eu consigo servir e capacitar o próximo, legal. Mas não é o meu objetivo. O meu objetivo sou eu, o meu sucesso. Ou o segundo modelo, o que eu posso alcançar como membro de uma equipe? Não sou eu, é nós. O que nós podemos conseguir? Construindo com a minha família, ou articulando com a minha família espiritual, que são a igreja, ou parceiros de trabalho, colegas, com cidadãos e amigos. O segundo modelo é o modelo bíblico, é o modelo da equipe realizadora, não da pessoa, da estrela. É muito interessante que nas empresas japonesas eles incorporaram bem esse modelo do nós. Dificilmente você vai, ninguém fala, esse é o meu projeto, eu fiz isso, nós fizemos. Essa palavra eu, numa empresa japonesa, numa empresa que tem uma cultura desenvolvida, industrial, é uma palavra que não existe. Eu fiz, nós fizemos, sempre. Eles vão para reuniões, sempre é um grupo, uma equipe. Para nós ocidentais, achamos um desperdício de passagem aérea, de dinheiro, gente se deslocando, mas para ele, porque eles nunca querem que uma pessoa seja o autor, mas seja uma equipe. Nós fizemos. Então, riqueza familiar é construída geracionalmente sob duas premissas: riquezas perecíveis, que são as essenciais para o nosso chamado, e a fortuna, que são habilidades e dons espirituais que vão para a eternidade, que nós desenvolvemos aqui, passamos para os nossos filhos e chegam à eternidade. Então, primeiro engano mundano que nós vamos tratar: são os informados falsamente que, por causa da natureza competitiva do mercado, o desempenho individual é achado para realizar nossos sonhos pessoais. E a aplicação disso nos negócios. A verdade é que construir uma organização de Deus usualmente requer múltiplas gerações de líderes para construir a visão dos seus pais. O tamanho da nossa visão está relacionado com a corrida que estamos correndo.
se é uma corrida individual ou uma corrida de revezamento. Isso aqui, não sei se vocês aqui, quantos ouviram os áudios? 1, 2, 3. Nos áudios ele cita o exemplo do filho dele, que deu esse exemplo, né, para a gente poder entender a diferença entre você começar correndo a sua corrida do zero ou começar a corrida a partir de alguém que já está correndo. Os Jogos Olímpicos foi do Canadá, se não me engano, não sei a cidade, mas o Donovan Bailey, ele bateu o recorde para os 100 metros de 9 segundos e 9,84 segundos. E na mesma corrida, 3 corredores dos 400 metros bateram este recorde, ou seja, correram num tempo menor. Mas nenhum dos tempos desses 3 corredores, foi considerado como tempo para recorde. Por quê? Porque a diferença é que eles começaram já correndo, por isso que eles conseguiram um tempo menor nos 100 metros, né? Então a visão tem a ver com começar a correr de uma posição parada ou começar a correr de uma posição já correndo. O passar o bastão, né, de uma geração para outra, assim como na corrida, é que é a questão crítica, né? O começar a correr é a maneira de Cristo, né, da transferência geracional. Este é o velho caminho. Em Jeremias, ele dá 2 escrituras que eu gostaria de compartilhar com vocês, que é Jeremias 6,16 e Mateus 11, 28 a 30. Jeremias 6,16 diz assim: assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, e acharei descanso para vossas almas. Mas eles dizem, não andaremos nele. Ou seja, nós andaremos no nosso caminho, vamos esquecer a experiência dos outros. Em Mateus 11, 28, Jesus diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus está disposto a que nós copiemos o seu modelo, que nós não partamos do zero, né? E aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então este é o caminho de Jesus, é o caminho de você sempre partir a partir de uma experiência, não ter a soberba de querer você descobrir o caminho. Não quero fazer sozinho, né? Tipo uma criança que não quer ajuda para fazer as coisas, né? Ele quer construir sozinho. Isso não é o modelo de Deus. E esse é o modelo do pensamento catedral. O que é o pensamento catedral, né? Uma catedral, ela leva quantos anos para ser construída? 400, 500, 600 anos. Então, são 4, 5, 6 gerações, né? Alguém idealizou e só os bisnetos vão ver aquela obra que foi idealizada. Agora, como pode a qualidade durante 400 anos ser mantida? Porque houve o quê? Houve um ensinamento das técnicas para que não houvesse, ou seja, o andar da construção, a qualidade não mudasse. Você olha uma catedral, você vai ver a qualidade durante todo o tempo. Então isso teve todo o quê? Uma estratégia de ensino, de passar uma experiência, passar a habilidade de uma geração para outra. Então façam os planos que abranjam gerações. Uma visão que pode ser concluída em uma só vida é muito pequena. Plante as árvores que seus filhos e netos vão usar. Isso aí é muito interessante, porque na fazenda eu tinha uma irmã que ela falava assim para mim: vamos plantar aqui na fazenda peroba. Quanto tempo demora a peroba para dar? 50 anos. No mínimo, né? Então, a peroba, 100 anos, né? E eu falava: você está
está louca, que eu vou plantar um negócio que eu não vou comer. O meu negócio era plantar manga, goiaba, porque daqui a 3, 4 anos eu estava comendo laranja. Eu não vou plantar um negócio que eu não vou ver. E minha irmã tinha essa visão. Não é para a gente, é para os nossos filhos. Eles vão ter um valor aqui na terra, porque a peroba é caríssima, né? Eu fui fazer só o orçamento de fazer 4 degraus ali em peroba, saiu R$900. Falei, o Nex, ele conseguiu outra madeira nova e bem mais barata. Então faça os planos que abrangem gerações, né? Plante as árvores que seus filhos e netos vão usar. Davi e Salomão, né? Por exemplo, Davi conquistou a paz, ele acumulou riquezas para Salomão poder utilizar na construção, né? Estabeleceu a base. Jesus mostrou e depois mandou os 12 discípulos, né? Ensinou e mandou eles repetirem. Paulo é o nosso exemplo, né? Nós usamos o tempo todo as cartas de Paulo como referência para entender o desmembramento ou alguns princípios da palavra de Deus. Então, passe para as gerações a sua visão. Aqui na igreja, uma das coisas que nós temos discutido muito, né? Qual é o propósito, qual é a visão dessa igreja aqui local? Porque nós temos uma visão, né? Uma família discipulando nações, mas esta igreja local aqui, ela tem uma visão particular, menor? Se tem, vamos discutir, vamos buscar no Senhor e vamos divulgar para as pessoas poderem estarem alinhadas, senão um vai querer ficar pintando o quadro, pintando a parede, o outro vai ficar desenvolvendo não sei o que lá, e assim a gente vai cada um andar para um lugar. Nós precisamos ter uma direção. Qual é o nosso chamado? Qual é a nossa visão? E todos somarem, formando uma sinergia nessa direção. O que é necessário para moldar um coração, né? Então, ou seja, para que Abacuque, né, 2.2, fala assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passar correndo. Ou seja, você passa correndo na rua e você lê, você consegue ler. Então a visão é para ser bem comunicada, não é algo para ser manter escondido dentro de uma... Né? Você escreve e mantém escondido dentro de um livro. Uma visão é para ser estampada. Então deve haver uma visão clara que leve a um compromisso para além do tempo da nossa vida. O que nós estamos fazendo nessa escola não é... Eu não tenho esperança, né? Eu falei, meu sonho é que Daniel possa ser um candidato, né, a um cargo na frente, influente, mas eu não tenho essa esperança de eu fazer isso. Não é porque eu não posso, é porque não é o meu objetivo pessoal. Meu objetivo pessoal hoje é estar plantando uma semente de uma peroba. Daqui a 50 anos, né, isso aí está florescendo. Então a visão deve ser moldada e compartilhada por pelo menos 2 gerações, né? Deuteronômio 6, não vou ler, eu nem tenho aqui, 6, 20 e 25 fala sobre isso. E deve considerar a história durante esse processo. O que foi, o que é e o que pode ser. O próprio Denis, ele deu um exemplo que ele usa um anel grande de ouro. Eu reparei isso numa conferência que eu fui e não sabia a história. E esse anel é a história do seu bisavô. Ele abandonou a família, foi, acho que para a Inglaterra trabalhar e ganhou 2 moedas de ouro. Quando ele voltou, ele deu para o filho dele, que é o avô do Denis Peacock. Então, isso aí foi passado para o pai do Denis, e o pai do Denis, então, falou, olha, tem essas 2 moedas, e o Denis falou assim, eu gostaria que você me desse a minha logo, não esperasse você morrer para me dar. E aí ele transformou essa moeda num anel, que simboliza a quebra de um histórico de governar, de plantar de uma forma egoísta, como foi o bisavô dele, né? Então deve haver uma responsabilidade com o discipulado. João 17, 18, 19 diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico e a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Ou seja, nós estamos cumprindo isso, estamos sendo enviados ao mundo, e não querendo que o mundo venha aqui dentro dessa sala.
Nós estamos sendo enviados ao mundo para transformar o mundo. Ok? Deve haver rejeição da mentira que cada geração deve encontrar a sua própria verdade. Que foi a armadilha que eu caí, talvez possivelmente muitos de vocês aqui caíram. Deixar os filhos assim, eles vão e fica, né, descobrir o caminho, sem nenhuma influência. Então aqui está o ideal bíblico, conforme Salmo 78, 1 a 7. Pais formulam, filhos demonstram, netos autenticam, Abraão, Isaac e Jacó, e bisnetos administram. Homens e mulheres que não têm filhos erroneamente constroem monumentos para eles, e ele cita Samuel 18, onde Absalão, que não tinha filhos, construiu um monumento para ele. Então, Daniel, agora é com você. O método de administração de Deus é focado no longo prazo, gente. Deus é um Deus intencional e tudo Ele quer que seja feito a longo prazo, não só pensando no nosso hoje, no nosso amanhã de curto prazo, mas tudo voltado a longo prazo. E a gente tem que ser muito grato e fiel e honrar os nossos pais espirituais. Você imagina quantos anos e anos e anos ele não deve ter estudado para que tivesse, revelações, tempo com Deus, para que pudesse entregar isso aqui. Hoje a gente está falando sobre ele e está comendo tudo mastigado. Isso é o que? É uma transferência geracional, não carnal, mas espiritual. Então, a gente precisa honrar esses caras que, imagina, poxa, se não viesse o cara e despendesse todo esse tempo, todo esse esforço, todo esse relacionamento com Deus, onde que a gente já está? A gente ainda está, engatinhando em muitas coisas. Estamos engatinhando ainda nesses assuntos, mas estaríamos muito mais. É muito importante a gente entender a necessidade de nós pensarmos a longo prazo, da gente pensar no nosso próximo, da gente pensar em sustentabilidade. Isso é o discurso da moda, né? Isso é moda. A Cris sabe muito bem, é moda isso aí hoje em dia. A gente ouve tanto sobre isso, mas isso é bíblico. A gente passar para adiante é bíblico e é muito importante a gente executar tudo isso. Estava dando uma olhada nas principais empresas, as principais empresas hoje, algumas das principais empresas hoje que têm essa cultura familiar. Em primeiro lugar, eu fui achar lá, primeiro lugar com 30 bi de dólares é a família Marinho, né? Que, embora se torne já de longe uma gestão profissional, mas certamente o Marinho, o Robertão lá, foi um visionário e pensou em deixar para os seus filhos. Sérgio, você fala isso? Eu sou economista, mas sou filho de uma mãe médica e de um pai coronel, né, militar, mas que tem sua empresa. E por um tempo assim, pouco tempo atrás, eu ainda pensava assim, puxa, eu queria muito ter sido médico. A minha mãe tinha que ter me incentivado a ser médico. Porque, ser médico é muito bom, medicina. Se a minha mãe tivesse, eu sempre fui muito estudioso, então se a minha mãe tivesse me incentivado, eu tenho certeza que eu me tornaria um médico. E seria muito bom, né? De acordo com os princípios bíblicos, né? De acordo com tudo que a gente está estudando aqui, seria bom. Eu já começaria com o nome, o Vilarinho já está lá, tudo seria mais fácil, isso é muito bom. Hoje em dia eu não penso mais assim, porque eu também tenho zero paixão para biologia, não gosto. Vejo sangue, tremo na base. Sou mais ou menos meio cagão, que nem meu pai, fico meio tremido mesmo. Mas, certamente, sabendo disso, né, entendendo a palavra de Deus, sabendo que Deus cuida de forma multigeracional. O nosso Deus é um Deus de Abraão, um Deus de Isaac, um Deus de Jacó. Certamente eu vou incentivar meus filhos a caminhar de alguma forma.
Domingo nós fizemos o reconhecimento de um presbítero na Taquara, filho do Nivaldo. Mas ele não foi colocado como presbítero porque é filho do Nivaldo. É porque a igreja reconheceu o seu serviço a ela, né? E o pai teve o mérito de prepará-lo, transferir para ele todos os seus dons, e hoje, como o Nivaldo disse, ele já está superando, graças a Deus. Então, foi preparado para superar o pai. Esse é um exemplo que nós temos aqui dentro de casa. Nós não reconhecemos, o Nivaldo não teria dentro da nossa estrutura, eu não tenho autoridade para reconhecer o meu filho como presbítero. É um conselho. Mas esse conselho houve o quê? A igreja. A igreja reconhece, então o conselho analisa outros critérios e reconhece. Não é alguém que vai lá e porque eu tenho um cargo que eu vou colocar. Então, um exemplo claro que nós temos como prática aqui dentro do governo dessa igreja, né, que deve ser também no governo das empresas, ou seja, procuramos adotar o modelo de Deus, que deveria ser em outras áreas. O povo reconhece uma pessoa que está prestando um serviço e ele ocupa um cargo de governo. Quem serve, governa. Quem serve mais, governa. Ok? Eu quero ser líder, então serve. Nós, no modelo do reino de Deus, a ocupação de autoridade é por serviço. Como é importante a gente pensar isso na nossa administração familiar. Eu vou sair um pouco daí, mas como é importante pensar nisso, o que a gente tem deixado para os nossos filhos. Outro dia eu estava conversando isso com a minha noiva. Como é importante a gente deixar um legado. Eu sou muito grato ao meu pai, o quanto que ele se esforçou, o quanto que ele se doou, o quanto que ele ainda tem se doado, pai. Te faço esse agradecimento oficial. O quanto para deixar alguma coisa, para a gente não começar do zero. E assim, eu via a minha mãe tentando administrar de uma forma e o meu pai de uma forma totalmente diferente, né, pai? Assim, totalmente diferente, mas graças a Deus, né, sou muito grato por Deus, né, ter colocado essa sabedoria, mesmo sem você ter estudado, né? Você não tinha estudado, você não tinha esse discernimento que era bíblico, era uma coisa, não tinha essa revelação, né? Mas glórias a Deus, cara, pelo legado que você deixa, né? Eu não digo financeiramente, mas tudo, né? E essa igreja aqui, ô Sérgio, é uma prova. A gente está aqui num lugar que é prova de um pensamento multigeracional. Primeiro a gente tem o James aqui, que saiu da terra dele, lá dos Estados Unidos, terra onde mana leite e mel. E dólar também. E veio para cá, um país terceiro mundo, naquela época, hoje continua, né? Mas enfim, saiu para iniciar a igreja, e hoje, poxa, temos diretamente e indiretamente quantas pessoas não são abençoadas por esse simples ato, né, dele de pensar multigeracionalmente, né? E outra coisa, esse templo aqui, Sérgio, eu lembro quando eu era da Verbo, quando eu era adolescente para jovem, e a igreja era administrada pelo Norberto, o James já não era mais aqui, mas não era mais, e você devia estar na ilha, não lembro. Não, você já ainda estava lá na Union Church. Mas a igreja era administrada pelo Norberto, e o Norberto, ele era mão dura pra caceta, ele era muito difícil de soltar a mão, então a gente não podia gastar com nada, não tinha dinheiro. E foi graças também ao Norberto e aos outros presbíteros, pastores que vieram antes, né, que seguraram para hoje a gente poder estar aqui, né, Sérgio? É como herança, né? Seguraram bastante tempo, e hoje a gente tem um templo nosso, que era o nosso sonho. Eu lembro quanto que era o nosso sonho a gente poder realizar reuniões. A gente, né, sonhava muito com esse tempo, e hoje a gente pode estar aqui estabelecendo diversos tipos de reuniões e abençoando outras vidas. Por quê? Porque ele pensou muito geracionalmente, pensou no longo prazo, né? Então vamos segurar aqui, porque depois a gente vai ter um tempo de bênção, né? Mesmo sem eu estar usufruindo, que ele saiu, foi para São Paulo, mas mesmo assim. Mas qual é o pensamento de hoje? Não, eu vou receber a Bolsa Família, que se dane o país. Eu estou recebendo a minha aqui, então quero que mantenha o meu governador, o meu presidente, e que
né? O resto não estou nem aí. Presidente é a mesma coisa, né? Tá acabando o ano, aí a hora que o pessoal começa a gastar mais, né? Tá acabando o mandato, gasta. Por quê? Porque a herança não vai ser dele, vai ser do outro presidente. E isso são práticas que a gente precisa combater como homens de Deus, como cristãos, com cosmovisão cristã. A gente precisa combater isso e levar isso mais para frente. Então, o segundo engano que nós vamos tratar hoje são os informados falsamente que cada nova equipe que assume, né, a liderança numa empresa deve ser livre para construir com uma nova visão. Isso é muito comum. Chegou um diretor novo, tudo diferente, né? A verdade é que discipulado é a base para um crescimento duradouro. Deve transmitir a excelência e a visão da empresa de longo prazo, né? Uma visão se torna mais forte para uma família, igreja, empresa, quando os atuais líderes, pais, pastores, CEO, orientam e discipulam aqueles pelos quais são responsáveis. Então, a transferência geracional, ela requer a construção de um ambiente de discipulado monitorado, transformando a empresa numa organização de aprendizado. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, porque quem já trabalhou em grandes empresas já ouviu falar na coisa chamada procedimento, né? China e tal. Então hoje eu queria que nós entendêssemos qual era o objetivo de um procedimento, né? Como é que se chega a ele, mas e que isso não é praticado porque não há esse conhecimento do que nós vamos falar agora. Então, numa organização de aprendizado, valoriza os relacionamentos e tem uma comunicação clara e atualizada do que? Da visão, da missão da empresa. Então, a partir dessa visão, missão, se concentra em sua visão, metas, ética e metodologia e os mantém no centro de suas relações. Então, uma organização de aprendizado, em primeiro lugar, em termos de visão. O que significa visão? Para onde nós estamos indo? Ok? Por que nós estamos indo nessa direção? Então, uma visão precisa responder isso. As pessoas precisam saber por que nós estamos fazendo esse curso. Para que eu estou fazendo esse curso? Qual é a visão da escola de negócio? A visão da escola de negócio é agente de transformação. Pessoas que no seu local, onde Deus os colocar, uma dona de casa, um vendedor de rua, um dono de uma indústria, um chefe de uma comunidade, um chefe de uma prefeitura, de um governo, aonde Deus os colocar, ele administrar e governar através de princípios e valores do reino de Deus. Por quê? Porque tudo que está alinhado com princípios e valores do reino de Deus está certo, funciona. Em termos de motivação, produtividade, em termos de honra, de respeito, ou seja, como é que eu faço funcionar isso aqui bem? Mas tem coisas que a palavra de Deus, você se engana. O segundo ano mostra a aplicação da palavra de Deus em vários departamentos de uma empresa. E nós vamos, de vez em quando a gente dá exemplos que eu vou dar daqui a pouco aqui. Meta, o que são metas? Né? Onde é que nós queremos chegar, quando nós queremos chegar nessa meta e aonde é que nós estamos hoje? Quer dizer, são marcadores da estrada, né? 20 km, 120 km. Se eu sei que daqui a São Paulo são 400 km, eu já andei 120 km. Eu tenho uma noção que eu estou um terço da viagem. Então, marcadores da estrada. Onde estamos no caminho para cumprir a visão? Ética, são as regras de relacionamento. Okay? Para que não haja perda de motivação, disputas negativas, né? Então são regras relacionais de moralidade e motivacionais pelo qual estamos todos de acordo em jogar, que é fundamental, por exemplo, na formação de políticas sociais e de um país, né? Que se considere as regras de Deus. E aí, finalmente, a metodologia, como é que eu tenho que executar meu trabalho para que eu atinja essas metas? Então, a metodologia são os procedimentos e sistemas que nós concordamos em usar para nos ajudar a cumprir a visão. Então, por exemplo, eu sou um fabricante de bolo.
Tem pessoas que fazem bolo de cabeça, já sabem as medidas, né? E o bolo sai perfeito. Só que o que acontece se essa pessoa monta uma fábrica de bolo, de uma hora para outra ela tem um derrame, e seus filhos que trabalham com ela nunca mexeram naquela massa. Ela não escreveu os detalhes daquela receita. O que vai acontecer? A fábrica fecha. Ou vão durante um período fazer bolos fora do padrão e vai perder toda a clientela. Então você imagina que numa fábrica você tem 100 processos até chegar ao produto final. O que se procura fazer? Primeira etapa, recebimento da matéria-prima. O que eu tenho que controlar nessa matéria-prima para garantir que no processo seguinte a pessoa consiga executar a tarefa? A pessoa vai, estuda, erra, descobre, pá. Se ela não escrever que naquela matéria-prima o teor de carbono é importante, porque a próxima etapa é solda. Então, se o teor de carbono estiver alto, vai dar um problema na solda. Então, o que eu tenho que controlar? Eu tenho que controlar o tungstênio, eu tenho que controlar o vanádio, não, eu tenho que controlar o carbono. Eu preciso escrever isso. Aí na etapa seguinte é a solda. Ah, mas depois no campo apareceu uma trinca, estudaram a trinca e viu que era o tipo de solda que foi feito, a forma com que a junta foi feita. Então eu tenho que fazer uma junta, né, indicando como deve ser feito. Eu, por exemplo, o primeiro meu estágio foi na França. Fui para a França estagiar na Alstom, que fabrica usinas nucleares, locomotivas. Só que lá eles me explicaram tudo que não podia ser feito. Tudo que não podia ser feito. Não explicaram o porquê que não podia ser feito. Ok? Como é que eu tive que descobrir o porquê que não podia ser feito aquelas coisas? Porque mais tarde eu fui trabalhar numa outra indústria e eu tive um desafio tremendo, que era aprovar uma peça que o tempo de vida dela numa montadora, lá num caminhão, ela quebrava antes da hora. E aí eu tive que contratar um pesquisador da USP para trabalhar comigo. E aí, quando eu estava estudando a causa das trincas, da quebra, da fratura, eu descobri o porquê que na França eles mandaram não fazer determinadas coisas aqui no Brasil quando construiu esse locomotivo. O que nós estamos fazendo nesse curso? Nós não estamos num curso ensinando um procedimento. Nós estamos estudando princípios. Porque se nós estudarmos princípios, nós entendemos o porquê que as coisas não funcionam. E aí eu vou poder fazer as políticas de remuneração, de motivação, de acordo com esses princípios. Eu não vou precisar... Tem procedimento, não consegue. Ou seja, eu escrevo os procedimentos, mas alguém precisa saber por que aqueles procedimentos dizem aquilo. E aí você obedece que nem a palavra de Deus. Quando você tem a revelação da palavra de Deus, você tem alegria. Eu não sei como é que as mulheres até hoje não tiveram a revelação de obedecer aos seus maridos, né? Porque quando você fala isso, todo mundo... Mas é revelação, gente. É uma bênção obedecer. Alguém que está cuidando de você. Mas, então a questão é essa, a lei e a graça, né? Hoje nós temos o favor do Espírito Santo para nos dar sabedoria e entender o bem que a palavra de Deus tem para nós. E ela se aplica a tudo, como acabei de dar um exemplo técnico, né? Mas numa organização de aprendizado, ele não para em simplesmente escrever, ele também diz, ele deixa o ensino das causas por que ele não pode fazer aquilo. Aquela organização então ela vai crescendo, daqui a pouco ela vai fabricar um outro tipo de peça, como ela aprendeu os princípios, aquela experiência, ou seja, não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando, o aprendizado vai cada vez acumulando mais e mais, e daqui a pouco está fabricando uma nave espacial. Jesus, nosso padrão, adotou o discipulado. Os 12 apóstolos seguiram Jesus e foram chamados de discípulos. Paulo seguiu o padrão de Cristo, né? A palavra cristão é usada 3 vezes no Novo Testamento. Desculpa aí, está errado aí, tá 3 vezes.
Saraí, o espanhol que fez o slide, não percebi, 3 vezes no Novo Testamento. E discipulado, mais que 250 vezes. A palavra discípulo aparece mais que 250 vezes. Então isso é um sinal. Né? Discípulo, o que é discípulo? É um aluno disciplinado, que remove o que não pertence, o que está errado, e coloca o que está certo. Né? Renovai vossas mentes, para que possais experimentar qual é a boa e agradável vontade de Deus. Você tirar a cultura, os livros, as informações erradas, o modo errado de pensar, como nós falamos, por exemplo, há pouco, e colocar o que nós estamos aprendendo aqui hoje. Então, fases do discipulado. Primeiro, estudar as habilidades do seu mentor. Eu faço, você presta atenção. Depois, a fase do aprendizado, nós fazemos juntos. Terceiro, o aprendiz adquiriu conhecimento, ele faz e o discipulador observa. E por final, ele sai reproduzindo novos discípulos. Não é ser discípulo, é fazer discípulos. Perdão, primeiro é ser discípulo, a seguir fazer discípulos. E assim a gente vai, como o Daniel falou da última vez, acho que o Daniel falando do fermento, que ele vai contagiando até que daqui a pouco toda a massa está levedada, mas no bom sentido, não é o fermento mal. O que vocês acham que numa empresa que alguém já trabalhou, as pessoas gostam de fazer a última etapa? Escrever o que elas fazem? Ensinar aos outros o que elas fazem? Por quê? Tem medo de perder o emprego. Tem medo de perder o emprego. Medo. Isso é fruto de uma cultura diabólica. Você não querer que as pessoas cresçam, quando o nosso objetivo é que as pessoas sejam melhores que nós. As igrejas, elas vão crescendo sem planejamento, sem preparo, e aí vira uma situação em que a igreja ela é focada simplesmente centralizada na figura do pastor, e você não tem outras pessoas, né, para suportar e conseguir fazer o discipulado, porque como é que o pastor ele vai conseguir discipular 5.000 ovelhas? Não consegue. Então esse crescimento, né, sem planejamento, né, sem estruturação, ele leva ao que a gente está acontecendo aí agora, né, que é uma população cristã, mas que não traz a transformação para o nosso país, né? Se a gente caminhasse exatamente de acordo com o modelo hebraico, a metodologia hebraica de ensino, de discipulado, né, investindo em aprendizagem, não só no culto de domingo, no culto da terça santa, o culto da quinta-feira de cura, se a gente investir, né, em discipulado, a gente vai ter retorno, vai ter frutos, né, à maneira de Deus, né, e isso vai transformar. Não adianta a gente querer fazer discípulos se a gente não é um discípulo de Cristo. Então, por exemplo, no campo empresarial, você quer saber como é o teu patrão, olha para os funcionários dele. Sim, de uma forma bem grosso modo, não levem ao pé da letra, porque, né, como é difícil você, né, lidar com, né, empregados, né? A gente tem empresários aqui, eles sabem, mas é função, o patrão, o empresário, o dono, ele tem que se preocupar prioritariamente, gente, nessa questão do aprendizado. O exemplo, né? Você precisa dar o exemplo. Do exemplo, do discipulado e do investimento no aprendizado, em cultura. A Apple hoje é a empresa de maior valor de mercado, agora talvez seja a Amazon. Mas por quê? Porque ela tem uma cultura muito forte, as pessoas já entram com aquela visão e elas já querem trabalhar lá. Por quê? Porque eles não vão trabalhar com tecnologia, eles vão trabalhar com arte. Então, se eles vão trabalhar com arte, eles pensam em qualidade, eles pensam em preparo, em funcionamento, em processo. Então, o cara já entra lá, já é entrevistado pensando nisso. É diferente. Meu amigo Zé trabalha com o mercado de futebol, é diferente do que a gente vê hoje em dia no mercado de futebol, né? Flamengo, por exemplo. Curto, próximo para terminar.
tem uma eleição, né? É típico exemplo empresarial também, mas aí tem lá o presidente, ele escolhe o seu diretor, né, executivo, e aí esse diretor escolhe o seu técnico. Só que, o que acontece? O pessoal só quer resultado para ontem, é a curto prazo, ponto. E aí eles não têm uma diretriz definida. Então, o técnico ele não quer com aquela linhagem, aquela visão clara, não. Se um técnico está ruim, vamos tirar ele e a gente pega um outro completamente diferente, que pensa completamente diferente, não tem uma metodologia, não tem uma visão clara. Então, as nossas empresas elas têm que caminhar com visão e com qualidade de comunicação, passar com clareza isso, investimento e aprendizado.